Aqui temos a Jefferson, uma dúvida, quando usar Dockerfile ou quando usar Docker Compose? Aquela história que eu falei, Docker Compose sempre quando você está pensando já na sua imagem pronta, ok? Para você deployar. O Dockerfile não, é para você criar essa imagem. Então pensa, Docker Compose você vai estar falando já como é que você quer que a sua aplicação esteja rodando lá, quais são as portas que ela vai blindar, quais são os volumes, todos os detalhes, tudo certinho lá dentro do seu Docker Compose. No Dockerfile não, você vai falar sobre a imagem propriamente do que, né, do que o stack, como a gente está vendo aqui. Bem, vamos lá então, seguindo a nossa bagaça, vamos para o nosso segundo exemplo, né? Esse aqui foi o nosso primeiro Compose, vamos para o nosso segundo exemplo da bagaça. Deixa eu pegar aqui, cadê você? Vamos ver um carinha mais bonitinho agora, quer ver? Eu vou pegar aqui, deixa eu sair fora aqui, todo mundo, mkdir 2 agora, senhores, caiam lá para dentro do 2, vi docker curl compose .yaml, enter. Ó, o conteúdinho bonitinho já, meu Deus, agora nós vamos criar 2 services, hein? Temos 2 services aqui na bagaça agora. Vamos lá, todo mundo em ritmo de festa que balança o coração, fazendo essa bagaça funcionar, ok? Vamos lá, todo mundo? Terminaram já? Já terminaram? Sim ou não? Ainda não? Tá esperando o quê? Levantem a mão, todo mundo, em ritmo de festa que balança o coração. Manda ver nesse arquivinho, já voltamos para falar sobre ele. Vai! E aí, senhores, terminaram? Explico um pouco melhor aí esse esquema de
de stack, né? O que acontece? Quando a gente está falando de stack, quando a gente estava criando antes o serviço somente sozinho, o Docker Service Create, estávamos criando um serviço apenas, ok? Então imagina só, se eu quisesse criar esse exemplo nosso aqui do WordPress, eu teria que criar um service lá pro MySQL, depois outro service para o WordPress, certo? Quando eu estou falando de stack, eu estou falando de colocar todos os componentes da minha aplicação. Então, no caso, eu quero subir o WordPress, o que eu preciso subir para subir o WordPress? O que eu preciso? Preciso do próprio WordPress e do MySQL. Então, eu reúno esse cara dentro de uma stack. Então, pensa que a stack é a reunião de vários services. Um services é a reunião de vários containers, ok? Essa é a ideia, essas são as camadas de abstração da bagaça. Então, a menor unidade, o container, um conjunto de containers é um service e um conjunto de um service é um stack. Lembrando que não precisa ser um conjunto de service ou um container, pode ser um só, um container pode ser um service e um service pode ser um stack, ok? Pensem assim, então, stack é um conjunto, é um ou mais services. Services é um ou mais containers, sempre dessa maneira. E aí a gente consegue lidar, manusear aí o nosso stack como um todo e também nós conseguimos manusear o serviço de forma unitária. Manja? Então o stack nada mais é do que um conjunto de aplicações aí necessárias para que a minha aplicação funcione, um conjunto de componentes para que a minha aplicação funcione. Por exemplo, lá, real, no meu dia a dia, eu tenho um compose file para o serviço, sei lá, de notificação, eu tenho um outro compose para o meu serviço, sei lá, de suporte, manja, tenho vários compose, mas se eu quiser criar um stack com todos os componentes, eu posso, como é o caso aqui do nosso WordPress, que eu estou colocando um componente do WordPress e o componente que ele precisa para funcionar, que é o banco, ok? O stack é uma pilha, são serviços, vários serviços empilhados ou relacionados, mas nada me impede de fazer isso de forma separada, mas fazendo um stack no arquivo só fica bem mais bonitinho, assim, bem mais agradável, certo? Vamos explicar o que está acontecendo aqui. Então, 3.7 é a versão, services. Quais são os serviços que eu vou criar? Um chamado DB, o outro chamado WordPress. No DB, eu vou usar a imagem do MySQL 5.7. Eu estou falando que eu preciso de um volume, né? Que volume que é esse? É um volume chamado DBData, que vai ser montado aonde? Dentro lá dos meus containers em var lib MySQL. Então, no container do MySQL aqui que eu estou do meu serviço, ele vai montar um volume chamado DBData lá em var lib MySQL, ok? Depois, tem uma entrada aqui chamada environment, que eu vou passar o que aqui nesse environment? Quais são as variáveis de ambiente que eu quero que esteja lá no meu container? Essas variáveis de ambiente aqui são do próprio MySQL. Aí, Jefferson, você fica sabendo essas variáveis na documentação do MySQL, você vai ter acesso a todos esses carinhas bonitinhos já, meu Deus, certo? Bem, MySQL root password, que é o password desse cara, MySQL database, qual que é o database, MySQL user, qual que é o usuário, MySQL password, qual que é o password do usuário WordPress, ok? Depois vem a definição de um outro serviço, que é quem? WordPress. O que acontece com esse WordPress? Tem uma entrada aqui chamada depends on. O que eu estou falando? Que esse serviço, para ele subir, ele depende desse cara aqui. E assim o Docker vai saber o quê? Primeiro vamos subir o banco, depois sobe esse cara, certo? Por motivos óbvios, né? Eu preciso do banco em pé antes do serviço que vai consumir esse banco, beleza? Então, depends on. Está falando que antes de startar esse WordPress, o MySQL tem que estar em pé, beleza? Então, depende do DB, que é esse serviço aqui, beleza? Imagem, qual que é a imagem que eu vou usar? A última do WordPress. Qual que é a porta? Vou pegar a porta 8000 aqui do meu cluster e vou bindar ela na porta 80 lá dos meus containers. Quais são as variáveis que eu preciso para o WordPress? O WordPress DB host, passando, perceba, não estou passando IP, nada do gênero, eu estou passando o quê? O nome do meu serviço. Lembra lá que eu falei? Você consegue, quando você cria um serviço, você automaticamente tem um DNS, então eu não preciso ficar passando qual que é o IP ou coisa do gênero. Não existe mais, coloca o nome do serviço. Então, serviço DB, 3306, ok? DB, nome do serviço, e depois 3606, a porta do MySQL. Qual que é o usuário do banco? O WordPress. Qual que é a senha? O WordPress, que eu defini aqui em cima. Beleza? Certo?
é a mesma aqui de quando eu fiz lá a criação, tudo certinho. Aí eu defini um volume aqui, então eu preciso especificar ele aqui embaixo para que seja criado. Então, dbData é o volume que vai ser utilizado nesse carinha bonitinho de ai meu Deus. Aqui em cima eu falei em qual serviço ele vai ser plugado e aqui embaixo estou definindo esse volume, ou seja, que nem eu fiz com o network aqui, eu estou definindo esse cara. Eu poderia vir aqui embaixo colocar a opção de network, para que tenha mais lá essa opção, né, para que esse serviço seja feito somente na rede lá do WordPress, por exemplo. Eu poderia vir aqui e colocar Networks WordPress e falar que cada um desses serviços está conectado nessa rede WordPress. Enfim, né, dá para vocês brincarem à vontade depois com esse cara. Saí, salvei, o que eu preciso fazer? Aquele deploy maroto. Deixa eu pegar aqui, ó, deploy. Eu vou chamar aqui agora de WordPress, tá? WP, para ficar mais fácil. Beleza? Entra na bagaça. Perceba, criou network, porque para todo serviço que ele vai criar, que todo stack que ele cria um network para que fique reunido nesse network, nessa network específica todos os serviços. Então, WP default, ok, que é a rede default desse stack. Aí ele colocou lá, criando o serviço WPDB e criando o service WP WordPress, ok? Simples, rápido e fácil. Aí, o que acontece? Docker Service LS, tá lá esses carinhas. Posso vir aqui no Docker Stack LS, tá lá esses carinhas. Docker Volume LS, vamos ver aqui. DB Dados, Giropod, qual que era o nome lá do... Deixa eu ver se ele já criou esse cara. DB Data, né? Tá aqui, ó, DB Data. Não criou, tem que ver qual que é aonde ele tá, né? Por que ele não criou aqui nesse aqui também? Estranho. Mas vamos subir aqui primeiro, vamos esperar eles subirem, né? Não sei se eles já subiram todos. Docker Service LS. Olha só, o WPMB Replicated, que é o DB, e o WordPress, os dois aí estão em pé, tudo certinho, certo? Docker Container LS. Vamos ver aqui, tem o WordPress aqui. Posso ver aqui é o Docker Stack PSWP, que é o nome do meu stack. Ele vai me mostrar aí ó, quais são as réplicas. Tem o WordPress e tem o WP_DB aí em execução, tudo bonitinho de ai meu Deus, beleza? Simples assim, nada de outro mundo, já está os dois em pé. Eu posso vir aqui, inclusive, Docker Service logs-f, vamos ver os logs aqui do DB. Olha só o que ele está falando aqui, ó, read for connection, tá vendo? Tudo certinho, então o DB tá em pé. Se eu quero pegar e ver lá sem ser do DB, eu quero ver do WordPress, olha só, falando aqui quais são, o que está certo, quais são os logs que teve, ó, tomou logo que subiu um erro do MySQL, deixa eu ver se ele já deu tudo certo aí, pelo menos até agora aí não chiou. Deixa eu pegar e fazer o seguinte, ele deu os dois warnings, né, mas não sei se depois ele voltou, tá pecando de informação esse cara, mas eu vou pegar e vou fazer o seguinte, né, quando esse cara subiu esse nosso WordPress, se eu pegar e acessar lá, quer ver, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês, só um minuto. Cadê você? Que nunca mais apareceu. Eu vou colocar o IP, porta 8000, que é do nosso WordPress, certo? Tá aqui bonitinho a telinha do WordPress, né? Falando para fazer a configuração, porque é o primeiro acesso. Então, eu vou pegar, vou colocar aqui o idioma em português do Brasil, continuar. O título do site vai ser Giropops, só para mudar um pouquinho. O nome do usuário vai ser Strigos. A senha, deixa essa senha aí que ele gerou. Não, vou colocar a senha teste, só para a gente não... para todo mundo ter acesso à senha. O e-mail teste@teste.com. E é isso aí. O que mais que eu preciso? A senha é muito fraca, que ele está falando. Teste. 1, 2, 3, teste. Oh, caramba, cliquei errado aqui. Mostrar a senha. Cifrão aqui no começo, para ficar bonitinho. Giropops, nome do usuário. O que mais? O que está faltando aqui? Por que ele não está deixando eu instalar o WordPress? Deixa eu ver o que deu de alguma coisa de errado que não está certo aqui com essa história toda. Ó, os logs estão comendo lá no terminal. Vocês estão vendo qual? Vocês estão me vendo? Marca a opção da... Opa, peraí. Os logs lá estão tudo certinho. Confirmar o uso de senha fraco. Muito bem, César. Instalar. E eu nem lembro a senha. Qual que era a senha? Puta que pariu, esqueci a senha, caralho. Acessar. Alguém lembra qual que era a senha? Strigos. Boa. 1, 2, 3, teste. Acessei o cara, olha só, o meu site aí tá certinho. Se eu pegar só o IP dele aqui,
e bater na 8.000, provavelmente vai me trazer o site já agora, tá vendo? O site já está em pé. Essa outra página aqui é o admin dele, então eu posso vir aqui, ó, post, e criar um novo post, adicionar um novo post. Né? Posso fazer o que eu quiser aqui, ó, escrever um novo post, escrever um monte de coisa, publicar. Cadê? Foi? O que deu de errado aqui? Publicado. Vou vir aqui, ó, dar um F5 aqui na bagaça, olha aqui, ó, já tá lá o meu post maravilhoso, certo? Está publicadinho, bonitinho de ai meu Deus, ou seja, rolando de buenas, né? Nada de outro mundo para fazer essa bagaça funcionar, certo? Nosso WordPress está em pé, lembrando que ele está escrevendo os dados dele lá no nosso querido latrado MySQL, que nós também deployamos. Vou voltar aqui lá para o nosso terminal. Todo mundo em ritmo de festa que balança o coração, embora lá deployar esse nosso arquivinho, faça um deploy, veja se tudo funcionou, veja o volume, dá uma olhada lá se deu tudo certo, veja se está lá com a rede, veja se o seu WordPress subiu. Se subiu o seu WordPress, compartilha com a gente o IP aqui para a galera poder acessar lá o WordPress, ver que está funcionando, tudo certinho. Todo mundo fazendo, hein, turma? Em ritmo de festa que balança o coração.